É isso aí, pastor. E, pastor, para iniciar essa conversa, vai ser um bate-papo aqui, eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor, pastor, o senhor acha que mudou muito a relação hoje, nos tempos de hoje, de antigamente, dentro do relacionamento dos jovens? O senhor acha que hoje o jovem meio que não tem mais seguido os princípios para o início de um relacionamento? Samuca, deixa eu falar uma coisa para você, velho. Eu acho que nós estamos vivendo um desafio dessa geração. Por quê? Nós estamos vivendo numa fase que é praticamente proibido proibir, né? Talvez a gente essa geração seja a geração que tem mais acesso à informação, que vive numa sociedade totalmente liberal. Tudo que outrora parecia ser absurdo, tabu, parece que tudo agora é normalizado, é natural. Então eu acho que para o jovem de hoje, o jovem cristão, que está inserido nessa sociedade, não vive numa bolha, tá? Toda hora ele tem que ir lá no mundo, ele está inserido nesse contexto de internet, de todo esse contexto permissivo, tudo que ele recebe na escola, inclusive. Agora, em se tratando do jovem cristão, eu acredito que hoje esteja mais difícil ele se manter santo, puro, dado a esse contexto que ele está inserido. Na nossa época, e eu sou uma geração ainda mais anterior à sua, eu sou da geração que viveu sem internet, sem WhatsApp, sem rede social. Eu estava até comentando com você aqui antes de começar, que eu terminei, no primeiro ano da faculdade, olha só, no primeiro ano da faculdade, eu e meu colega Cássio, nós somos um laboratório de informática e a gente não sabia a diferença de site e e-mail. A gente foi lá, a gente queria abrir uma conta de e-mail, mas a gente não sabia. Então a gente quer abrir, não sei se é site, se é e-mail, pra você ver o quanto que a gente né? A Érica, minha esposa, ela terminou a faculdade sem nunca acessar a internet. Meu Deus. Aí eu tô entregando ela. Quem sabe que é orelhão aí, viu, Jorge? Então, pra hoje, eu acho, honestamente, é muito mais desafiador. Isso não quer dizer que não seja possível. É possível se manter santo, puro, ter uma vida cristã, legítima. Agora, que eu acredito ser muito mais desafiador, sim. Eu acredito que esse tempo é mais desafiador. E uma coisa que eu tenho enxergado, pastor, nos tempos de hoje, que eu acho que tem sido uma grande dificuldade no meio dos jovens, até mesmo o senhor trouxe aqui, que é a questão do proibido proibir, né? E tem muitos jovens que não seguem mais princípios, muitos jovens que não entendem mais a importância da obediência, a importância de ouvir conselhos dos mais velhos, a importância de estar debaixo de uma cobertura espiritual. E claro que é normal, porque a gente já passou por essa fase de eu sei de todas as coisas, né? Mas eu gostaria que o senhor trouxesse também a importância de obedecer os princípios nesse início de vida, né? Olha, Samuca, os princípios da palavra de Deus, e a Bíblia é um livro de princípios, né? Você pega o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo. E você vê os princípios que estão sendo estabelecidos no Antigo Testamento, é uma sombra daquilo que vai ser revelado no Novo Testamento. Então a Bíblia, por inteiro, é um livro recheado de princípios. E os princípios da palavra de Deus são os únicos que funcionam por homem, independente dele crer ou não. A pessoa pode até não acreditar no princípio da palavra de Deus, mas se ela praticar, funciona para a vida dela. Porque os princípios funcionam independente da pessoa crer ou não. Por exemplo, se você pega um casal, um homem, e ele decide, talvez ele nunca tenha pisado na igreja, nunca tenha ouvido falar de Jesus, mas se no coração dele ele decidiu, eu sou marido de uma só mulher. Ele nem sabe que ele está cumprindo um princípio bíblico, mas você já percebeu o quanto de problema ele vai evitar para a casa dele? Ele vai evitar filho bastardo, traição, trazer doenças para dentro da casa dele. Ele vai evitar tanta maldição simplesmente pela observância de um princípio bíblico. E às vezes a pessoa pode cumprir um princípio bíblico sem nem saber que está
cumprindo um princípio, que é um princípio bíblico. Isso é muito usado pelos coaches, né? Os coaches, eles falam de um monte de princípio bíblico. Vai instalar um chip aqui. Sem dizer que é da Bíblia. Então as pessoas ficam assim, nossa, é verdade. Você fala assim, olha, de você acreditar no seu potencial, mas a Bíblia já falava para você, a Bíblia diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia sempre, Deus sempre acreditou no homem. Porque se ele não acreditasse, ele não mandava o filho dele para morrer na cruz por nós. Então, os coaches falam de um monte de princípio bíblico sem revelar a fonte. E os princípios bíblicos são os únicos que funcionam. E a nossa vida é recheada de ciclos. Nossa vida são cheias de ciclos. Tem o ciclo da primeira infância, tem o ciclo da segunda infância, da infância, da pré-adolescência. A nossa vida é cheia de ciclos. E a observância dos princípios bíblicos na faixa etária, naquilo que a Bíblia preconiza para determinada faixa dos desafios da nossa vida, ela reserva um prêmio lá na frente. A observância de um princípio hoje é a certeza de uma colheita lá na frente. E sabe qual é o nosso desafio como pregador do Evangelho, como você líder de jovens? O desafio é fazer essa juventude, essa geração, que até por conta da tenra idade, pela pouca idade, talvez não consiga observar o prêmio, coisa que a maturidade, que a idade faz a gente enxergar com muito mais naturalidade. Época de escola, aí você está lá estudando, você fala, meu Deus, por que eu estou estudando essa matéria? Por que eu estou fazendo esse monte de cálculo? Por que eu tenho que saber verbo? A gente não imagina o quanto falar o português bem, o quanto você saber fazer conta, o quanto isso lá na frente vai te abrir portas. Se a gente enxergasse isso também na nossa época de juventude, a gente teria se dedicado mais às aulas de português, teria se dedicado mais às aulas de matemática, coisa que é o nosso desafio, fazer com que essa juventude, ao observar os princípios bíblicos e os desafios da idade, alinhar os desafios dessa idade com os princípios bíblicos, fazer com que eles enxerguem o prêmio que há lá na frente, a colheita que virá lá na frente. Até porque Deus não estabeleceu princípios simplesmente para nos privar, porque Ele é mau e quer nos privar de um monte de coisa. Não. Ele quer nos proteger. Essa que é a verdade. Os princípios bíblicos da palavra de Deus é porque Deus, além de nos proteger, Ele quer nos abençoar. Não, isso é muito verdade, pastor. Eu trouxe uma ministração, tempos atrás, que falava assim, em relação ao poder da obediência. E se o jovem realmente entender o poder que a obediência traz para o jovem, o benefício que traz a obediência, eu lembro muito quando meu pai era vivo ainda. E hoje eu olho para trás e, cara, o quanto hoje vem um desejo no meu coração. Cara, hoje eu queria os conselhos do meu pai. Hoje eu queria ouvir aqueles conselhos. E isso arremete muito para a palavra de Deus, para a Bíblia. Simplesmente o que traz a palavra de Deus é o conselho direto do Pai para a gente seguir a nossa vida. E a obediência em si, ela tem um resultado extraordinário na vida de qualquer pessoa. É realmente cumprir os princípios. Se a gente olhar para a Bíblia, cara, a obediência de José levou ele para onde? Para ser governador. A obediência de Moisés levou ele para onde? Libertar o povo do Egito. A obediência de Davi levou ele para o reinado. Samuca, isso é tão sério que você está falando, porque tudo começa na família. Porque o que acontece dentro dessa célula chamada família é um ensaio daquilo que o jovem ou a criança vai viver na vida adulta. Então, por que dentro de casa tem hierarquia? Porque na vida adulta você vai viver, você vai ter que submeter a ordem, você vai ter que se submeter. Por que dentro de casa tem regras? Porque quando você, na outra idade, mais velho, você vai ter que submeter a regras, às leis. E tudo que acontece dentro da família é importante porque você está sendo treinado. E aí a gente vê o mundo querendo desconstruir os valores familiares. Aí você vê as famílias sendo cada vez mais desfuncionais, sem autoridade, sem a figura de autoridade que são representados pelos pais. Sim. Então,
esse modelo que foi estabelecido por Deus não é por acaso. Porque a sociedade, a base da sociedade é nas famílias e na sua prole. É as famílias e seus filhos. A sociedade está desenhada dessa forma. Uma sociedade funcional. E por que a política hoje em dia querem desconstruir isso? Porque toda vez que esses princípios são quebrados, você fica muito mais vulnerável. Uma criança que cresce num lar disfuncional, ela é muito mais insegura. Ela não tem um pai, conforme você teve, eu tive pais assim muito rigorosos. Seu pai, você já contou episódio, meu pai também vindo uma criação muito rigorosa. Mas isso traz segurança pra gente. Sim. A gente tinha um pai que era rigoroso, mas isso trazia segurança. E você, imagina se a gente fosse criado sem regras, sem essa figura, qual seria a dificuldade da gente se submeter a uma autoridade? Seria muito mais difícil. Um dia, isso já faz muitos anos, teve uma rebelião muito grande na FEBEM. E na época o governador era o Alckmin. E quando estourou essa rebelião, aí o pessoal foi lá, o repórter foi lá entrevistar. E eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falou assim, olha, quando uma criança chega aqui na FEBEM, é sinal que a família falhou. Ou seja, aquela estrutura que era para dar toda essa base para o jovem crescer, falhou. A escola falhou. As outras instituições falhou. Aí a polícia veio e pegou. Então, quando o jovem chega na FEBEM, não vai acontecer uma metamorfose que dali ele vai virar anjo. Não. Ele vai dar problemas lá. Mas tudo começou aonde? Dentro de um lar disfuncional. Por isso que Satanás quer sempre desconstruir a família. Porque a família, quem se submete a uma autoridade como os pais, vai ter muito mais facilidade de submeter a uma autoridade eclesiástica. Vai ter muito mais facilidade a se submeter aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Porque já teve um modelo que ele deve ter que se submeter. E é isso, e esse modelo foi um modelo estabelecido por Deus. Deus que criou a família. Então, a família é a base de tudo. Inclusive para a gente ter uma vida na sociedade mais tranquila, mais em paz. Tem uma frase do pastor José Gonçalves que eu acho assim fantástica, que ele fala assim, olha, ser pai é você aceitar o desafio de ser para o seu filho aquilo que de bom o seu pai foi para você e aquilo que ele não foi, você ser para o seu filho. Esse que é o ser pai é você ser tudo aquilo que você gostaria que seu pai fosse para você, para esse novo ser. É isso que é o desafio. E o que Satanás quer exatamente desconstruir essa verdade.